Nossos amigos iriam pra Bali e nós resolvemos ir juntos, lua de mel com a galera, né? Parecia divertido, mas foi aí que começa o pesadelo. Já no celular até que ela encontra uma mensagem. A mensagem era pra quem? Pra aquela menina. Tudo que, quando você faz uma coisa errada, vai aparecer alguém. O autoconhecimento, ele vem quando a gente começa a escutar a história de alguém, e dentro da história de alguém eu me percebo na minha história e eu percebo o que eu estou fazendo e o que eu preciso eliminar da minha vida. Oiê, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Descruza as Pernas, meninas. Eu sou Dana Pilga. Primeiro eu quero agradecer para todo mundo que está escutando o meu podcast, tanto no Spotify e para quem está assistindo no YouTube. Esse podcast, no primeiro momento, eu fiz para as mulheres, mas para minha surpresa, tem alguns homens namorados assistindo e até pessoas que eu não conheço que eu acabei recebendo mensagens e eu fiquei muito feliz. A cada episódio eu vou trazer um bloco diferente. Dentro desse bloco eu vou trazer também histórias diferentes. Até para você começar a entender a importância da comunicação, do autoconhecimento, do entendimento, do sentir, como você conduzir a sua intuição. Os homens também choram. Sim, meninos, sejam muito bem-vindos, como eu disse no início. Esse vai ser um bloco até para vocês começarem a entender e tirar essa armadura de que, do mesmo jeito que a gente escutou, fecha as pernas, menina, fala baixo, vocês escutaram. Homem não chora, tem que ser forte, porque homem tem que conduzir assim. E vocês foram também enrijecendo tanto que muitas vezes vocês não conseguem sentir. E por que eu quis fazer isso? Porque eu escutei durante esse processo do podcast alguns meninos me falando assim: Dani, eu queria tanto amar alguma mulher, eu queria tanto gostar, mas eu não consigo ficar numa relação, eu não consigo sentir conexão. Ou seja, eles não tiveram esse espaço até para você sentir. Vocês não choraram, vocês não sentiram e hoje vocês têm dificuldade até para manter um relacionamento. É muito mais fácil a gente colocar o dedo falando, homem não presta, eles não respeitam o sentimento, mas a gente não consegue ver o que tá lá embaixo, quais são as feridas, quais são os comportamentos que vocês estão honrando do seu campo familiar, dos homens, da ancestralidade. Eu sempre falo, venha com um copo vazio e a água que eu te oferecer, se ela matar a sua sede, tudo bem. Se ela não matar, você só joga fora. Então, no episódio de hoje, eu vou contar a história de uma cliente. Obviamente que eu vou mudar o nome dela. Eu trouxe um pouquinho aqui da história, só pra eu ler, pra eu não me perder. E a história é sobre relacionamento, até pra eu trazer um toque terapêutico e pra você entender se você está passando por essa situação, se você já passou, o que você faria numa situação dessa e também ver quais são os comportamentos que você acaba repetindo e seguindo, honrando os seus antepassados. Como eu sempre digo, eu misturo o meu conhecimento, a minha experiência, as minhas vivências e também misturo a neurociência, a espiritualidade e a constelação familiar. Nessa história, eu vou colocar o nome dela de Ana Clara e Ricardo. Ana Clara e Ricardo, eles vieram aqui, ela veio para a Austrália fazer intercâmbio e acabou conhecendo ele aqui. Vim para a Austrália cheia de sonhos. Conheci o Ricardo, ele também era estudante como eu e nós nos apaixonamos muito rápido. Tudo parecia, tudo tão certo, sabe? Namoramos, fomos morar juntos logo no início, construímos a nossa vida. Depois de 2 anos, nós resolvemos casar por questão do nosso visto. Decidimos então fazer uma lua de mel diferente. Nossos amigos iriam para Bali e nós resolvemos ir juntos, lua de mel com a galera, né? Parecia divertido. Mas foi aí que começa o pesadelo. Enfim, deixa eu só contextualizar. Então aqui, Ana Clara, ela conheceu o Ricardo aqui na Austrália, quando eles estavam fazendo intercâmbio. Logo no início, acho que alguns podcasts, se você não ouviu, eu falo que aqui a gente não tem motel, não tem essa facilidade, o custo de vida é muito alto. Então, a pessoa começa a namorar, ela decide ir morar junto. É todo mundo? Não, mas 95% sim. E eles foram morar juntos. Só que ela sempre foi muito insegura. Mas até aí tudo bem. Eles estavam morando juntos, estavam criando uma relação. E eles se casaram e decidiram fazer essa lua de mel em Bali, junto com os amigos. Eu até iria falar, se fosse no Brasil, isso fazer lua de mel com outras pessoas, tipo, não existe isso. Mas aqui na Austrália são coisas diferentes, então eu até entendi ali no começo, ia os amigos lá e eles aproveitaram e foram. O começo da viagem foi perfeita, templos, praias, noites com risadas ao redor da piscina, só que no fundo eu carregava uma certa ansiedade, um medo constante que estava crescendo a todo momento, mas eu não estava entendendo o porquê. Teve um dia que as mulheres foram pro spa e os homens ficaram na vila, e foi aí que começou o pesadelo. Elas foram pro spa receber massagem, fazer tudo isso e os meninos ficaram lá na vila.
Só que depois eles acabaram bebendo e foram para uma outra vila. Mandou, enquanto elas estavam lá recebendo massagem, porque esses spas, provavelmente elas devem ter ficado ali umas 2, 3 horas recebendo massagem, fazendo esfoliação, enfim. E nisso eles mandaram mensagem falando: ó, a gente tá indo para uma outra vila. A vila nada mais é que é como se fossem mini casinhas assim, que tem piscina no meio, tudo. Só que tinha uma vila lá que ela falou que tô lendo aqui, tô falando com vocês. Até pra eu não perder o contexto. E dentro dessa vila aqui, lá, uma outra vila ia ter uns amigos que estavam lá curtindo e eles foram pra lá. Só que acontece, essa vila tinha que passar, é como se fosse uma ponte. E eu sei, porque eu já passei por isso quando eu fui pra Bali, sei que isso é real. Mas enfim, eles foram pra lá, passando a noite, o que aconteceu? A maré subiu e eles não conseguiram voltar. Até aí, eu sei, lua de mel. Foi ter seu dia de spa. E quando você volta, seu marido, né, porque não era mais futuro, ele foi com os amigos para um outro lugar. A maré subiu, eles não conseguiram voltar. Ana Clara diz que ela começou a criar várias histórias, ela começou a ter crise de ansiedade, ela ficou muito mal. Quando foi logo cedo de manhã, quando a maré começou a baixar, logo eles já chegaram, tudo, mas até aí ela já tava puta, as outras meninas também estavam, e começou aquela movimentação de energia bem densa, bem, que mexeu bastante com eles. O que acontece? Eles estavam nessa vila, só que daí eles foram, estavam bebendo, foram para uma outra vila, e lá nessa outra vila eles começaram a jogar pôquer, e nisso foi passando as horas, a maré subiu e eles não voltaram, então eles ficaram lá mesmo, na praia, que são bares que você fica ali próximo da praia, eles esperaram a maré baixar para voltar. Só que, para mulheres inseguras, para situações, e ainda numa lua de mel, isso não cola, por mais que seja verdade. Ela acordou e ela ficou louca e ela quis ir lá naquele bar. Chegando lá naquele bar, só pra ver, né, se tinha rolado, ela queria descobrir alguma coisa. E nada por acaso, né? Tudo que, quando você faz uma coisa errada, vai aparecer alguém. Chegando lá, ela, as amigas, eles foram lá também. Não, vamos lá, você vai ver. Chegando lá no bar, não tinha muita coisa. Nisso, a amiga dela conhecia uma menina que tava trabalhando lá no bar, que era uma brasileira que já tinha... Essa brasileira que tava lá, ela tinha sido flatmate de um cara que ela tinha ficado. Então, ela não tinha muita conexão, mas ela conhecia. E começou a conversar. Falou assim, você ficou sabendo que ontem os meninos estavam aqui, você viu eles e não sei o quê. E essa menina pegou e falou, sim, eles estavam, vi. Você não viu nada de estranho? Eles estavam... A menina, não, eles ficaram de boa, ficaram aqui, só jogando pôquer. Nossa, não tinha ninguém. E outra, depois o bar fechou, eu fui embora, eles ficaram aí, eu não sei o que aconteceu. Mas, nossa, eles ficaram tudo de boa, desencana, falando assim. Enfim. A Ana Clara ficou um pouquinho melhor, foi curtindo ali os dias, voltando para a Austrália, ela começou a ficar muito ansiosa, e daí ela começou a mexer direto no celular dele, e mexe. E que assim, cada coisinha que ela encontrava gerava uma ansiedade, e na verdade ela não encontrava nada, tá? Mas cada vírgula assim, ela já ficava tentando pensar em alguma coisa, e olhar pra alguma coisa. E era briga, e ela começou a brigar direto, e aquela coisa foi virando um inferno na vida dos dois. Isso, até que chegou um dia ele falou assim, ó, para de sabotar a nossa felicidade, eu estou com você. O que aconteceu lá, porque ele também começou a perceber, tudo mudou muito mais depois de Bali, e não aconteceu nada, você viu que nós estávamos lá, enfim. Nisso, ela veio pra sessão de terapia, a gente foi trabalhar. A Ana Clara, ela é filha de amante, ou seja, a mãe dela trabalhava num bar, e nesse bar, o pai dela ia lá, e o pai dela já era casado, só pra você entender. Então, assim, a mãe da Ana Clara trabalhava num bar, e ela conheceu um cara. Esse cara, ele era casado, engravidou, e nasceu a Ana Clara. Quando a Ana Clara nasceu, ela nasceu no caos, porque daí depois a mulher descobriu e ele tinha filhos mais velhos, e daí não podia abandonar a Ana Clara, porque a mãe da Ana Clara sempre foi muito pobre, esse cara, o pai da Ana Clara tinha boas condições, ele era um empresário, tudo, e ele não quis abandonar a Ana Clara, mas também não queria nada com a mãe da Ana Clara. A mãe da Ana Clara foi atrás dos direitos dela, e a Ana Clara falou que o pai dela viu na cara ali que era a filha dele, porque ela é muito parecida com o pai, e também com uma irmã dela mais velha, então nem fizeram DNA, e ele começou a pagar, né, a pensão, tudo. E ela lembra que ele levava ele pra casa da mãe, da esposa dele, e ela ficava junto até com os netos, porque os irmãos já eram grandes. E nisso, foi chegando, ela foi ficando maiorzinha, ela não conseguia identificar muita rejeição, mas era diferente, ela via, os brinquedos eram diferentes, assim, e uma dessas briguinhas, uma prima falou assim, sua mãe era amante do meu vô, você não merece ficar aqui, era alguma coisa assim. E nisso fez assim, e ela não sabia nem o que era amante. E ela foi falar com a mãe dela, daí a mãe dela teve que explicar, enfim. O que acontece? Na base da Ana Clara,
tinha já traição. A mãe foi amante e ela tinha essa rejeição já ali dentro da família. Ela não se sentia pertencente automaticamente, pertencente, e automaticamente ela começou a reverberar para os relacionamentos dela. E daí a gente foi avaliar os 3 primeiros, ela teve 3 relacionamentos antes do Ricardo, e daí, quando a gente foi fazer essa análise, todos os namorados dela, ela fez de alguma forma fazer com que eles ou traíssem ou terminassem. E com o Ricardo não foi diferente. Só que a história não acaba aí. Ela começou a fazer terapia, ela começou a entender, só que era toda semana briga. Então ela olhava toda hora o celular, ela discutia, ela xingava, ela humilhava. Então se acontecesse alguma coisa na vida dele que ela não gostava, ao invés dela apoiar, ela humilhava ele, ela colocava ele em situações até ele começar a rejeitar ela. Tentando entender, tá bom, vou começar a melhorar a minha comunicação. Só que ela continuava mexendo no celular até que ela encontra uma mensagem. E a mensagem era pra quem? Pra aquela menina que era a garçonete. Que elas foram perguntar, ele tava aqui? Sim, eles estavam. Nossa, nada a ver. Depois daquele dia, o que aconteceu? Eles estavam, depois ela foi tentar descobrir tudo, o Ricardo terminou com ela pra ficar com essa menina, e ela ficou louca, desesperada, e daí vai tentar entender, e a gente foi tentar entender o que ela estava passando, quais eram os processos. O que aconteceu? Naquele dia, ele realmente ficou jogando pôquer lá com os amigos, nem olhou pra essa menina direito, nada, só que essa menina ficou conversando ali com eles, tudo, e depois de um tempo, ou ela encontrou ele no Instagram, ou ele encontrou, não sei qual foi o ponto específico, porque eles também não contaram pra ela. E ela falou, vocês estavam lá, né, a questão do poker, não sei o que, eles começaram a conversar. E nisso, ela começava a fazer perguntas pra ele. E como foi seu dia? Daí ele contava, porque a Clara tem muitos ciúmes, desde aquele dia as coisas só pioraram. E essa menina, eu vou usar um nome pra ela, vamos colocar ela como Mariana. E essa Mariana virou super amiga dele. Nossa, eu super te entendo, eu vi que ela tava louca, o jeito que ela falou, tudo. Mas não fica assim, você é um cara legal, você é um cara extremamente inteligente, você fez pra... Ela começou a colocar o Ricardo lá em cima. E falando. E sempre quando podia, ela ia colocando alguns movimentos. Isso é um pouquinho das conversas que a Ana Clara viu. Porque ele nem apagou, porque realmente ali no começo provavelmente não tinha muita conexão. Bom, enfim. O que aconteceu foi que o Ricardo, ele se apaixonou pela forma que a Mariana fazia ele se sentir. Então vamos agora lá na base da neurociência. O que acontece? A Ana Clara, o cérebro dela, ele estava hiper alerta. Então, desde pequena, ela sempre ficou em alerta porque ela sentia essa rejeição, essa questão da traição, estava na base. O cérebro dela, ele liberava emoções, o próprio sistema límbico, ele ficava o tempo inteiro alerta, alerta que você vai ser traída. E isso ela trouxe para todos os relacionamentos. Traição, amante, humilhação, você não pertence aqui, você não deveria estar aqui, você prejudicou o casamento dos meus pais, do meu avô. Então, ela se sentia num lugar assim, eu não sou aceita por ninguém, então eu preciso ficar hiper alerta. Como Freud já dizia, os nossos padrões, tanto no campo de relacionamento, dinheiro, ele já é moldado desde a nossa infância. Ana Clara, ela já estava sendo moldada para ela não acreditar, para ela não confiar, para ela ficar sempre hiper alerta. Se a gente vai olhar até no sistema evolutivo, a mulher, ela precisava ficar em hiper alerta, por quê? Porque o homem, ele ficava ali na caverna, responsável pela prole, pela mulher. Se esse homem fosse embora e ele quisesse ficar com outra mulher, aquilo seria um perigo para a mulher, por quê? Porque ela sem um homem para proteger ela e os filhos, era sinal de alerta. Qualquer animal pode entrar aqui, qualquer outro homem pode entrar aqui e matar os nossos filhos e matar a gente. Então, já está nas nossas células, no nosso DNA, os nossos antepassados, principalmente no campo da mulher, o medo do abandono. Então, isso já é muito forte. Daí, a gente nasce num campo familiar onde tem traição, onde tem amante, onde tem todo esse movimento e potencializa o medo da traição. E dentro da constelação, a Ana, ela carregava o peso de honrar aquele lugar. A minha mãe, ela não conseguiu ter um homem para ela. O homem que ela teve foi amante. E então
ela carregava, minha mãe não teve lugar e eu também não vou ter lugar. Quando eu encontro um relacionamento saudável, eu vou fazer de tudo pra destruir. E por que eu tô falando isso? Porque na análise, ela começou a observar. E realmente, o Ricardo, desde que ele começou a namorar com ela, ele fez, mesmo morando aqui na Austrália, que aqui as emoções são diferentes, as questões são completamente diferentes quando a gente mora no nosso país, porque aqui nós somos imigrantes, então a gente precisa aprender uma nova língua, a se comunicar, conectar com outras culturas, entender a forma de administrar o nosso dinheiro, porque é completamente diferente. Então, assim, são várias vertentes que vão se abrindo e que você já precisa tentar entender. E o Ricardo, ele sempre ajudou, apoiou, quando ela precisou parar de trabalhar, quis trabalhar no office, na área dela, ele ficou o tempo inteiro do lado dela, mas ela sempre estava criticando ele. E essa viagem para Bali foi aquele ponto assim, pronto, eu encontrei um ponto perfeito que ele ficou lá do outro lado, na lua de mel. Eu não estou falando que tá certo ou que está errado, tá? Eu entendo que é lua de mel, os dois deveriam estar fazendo junto, mesmo morando aqui na Austrália, sabendo que essas coisas acontecem, mas assim, outras análises dentro da terapia que a gente viu, eles nunca tinham tempo só para os dois, tá? Então, quando eles foram para a viagem para Bali, eles foram já com esse intuito. A gente vai fazer a nossa lua de mel, os nossos amigos vão estar lá, porque eles sempre precisavam estar com outras pessoas. Então, eles precisavam estar em churrasco, com bebida, com outras pessoas. Eles não faziam algo, os dois juntos. E, de repente, entra essa menina que tá lá no bar, lá em Bali, no dia da lua de mel, que não teve conexão nenhuma com ele, só viu a situação. E depois ali, se essa menina foi procurar ele no Instagram, se ela teve interesse, ela seguiu... A Ana Clara também seguiu todas as amigas dela e os meninos. Então, se ela já foi com a intenção, vou focar só no Ricardo, porque cada um pode criar, dependendo da sua ferida, você pode criar a história que você quiser. Então, se essa Mariana, ela foi lá procurar todo mundo pra conectar com o Ricardo, a gente não sabe, porque é sobre ela. Se ela foi conectar e de repente o Ricardo abriu uma conexão, se foi energia, eu não acredito em almas gêmeas, eu acredito que pessoas, elas se encontram e às vezes elas têm mesmos princípios e valores e se conectam e naquele momento gera uma conexão, gera o respeito e ali se cria ou uma paixão ou ela pode ir aprimorando para virar amor e respeito, mas eu não acredito que existem almas gêmeas, aquela pessoa pra sempre, essa pessoa veio pra transformar a minha vida. Eu sei que tem pessoas que contam que sim, mas tudo bem, eu não acredito, porque eu acho que relacionamento tem uma base, uma estrutura, e fica muito pesado o outro ser. Eu já falei em alguns dos episódios, fica muito pesado o outro ser, a sua alma gêmea, que de repente ele vai ter que se moldar pra se encaixar, ou de repente ele não é, e você fica presa lá 10, 20 anos com uma pessoa, porque lá no início você achou que era, e de repente você se perdeu de você, da sua essência, do que você poderia viver. Enfim, analisando tudo isso, eu quero que você agora observa dentro do seu relacionamento. Eu falo, nada é por acaso, se você caiu nesse podcast ou se você se conectou comigo, observa quais são os comportamentos, como que é a sua relação com o seu parceiro, quem são as pessoas que estão ao redor, quais são os movimentos, quais são os padrões repetitivos que você está honrando a sua família. A Ana Clara, ela tinha a base dela, não significa assim, nossa, se você nasceu de uma traição, você está condenado a sofrer o resto da vida. Não significa, mas significa que você precisa ter consciência e entender. Por que eu tô trazendo isso? Por que mesmo quando eu estava bem, no caso dela, ela estava bem com o Ricardo, mesmo assim ela criava história, ela procurava, e daí quando ela vai para uma viagem, ela nunca encontrou nada, na viagem também não encontra nada, e pegou e entrou uma terceira energia, uma terceira pessoa. Tem uma questão que a gente fala dentro das constelações, tanto também na psicologia de relacionamento, ninguém senta em cadeira ocupada. Essa cadeira, essa menina, essa Mariana só sentou na cadeira que estava vazia. E essa cadeira pode ser aquela cadeira de conexão, de amor, de admiração, de comunicação. Então é muito fácil a gente chegar e apontar, e eu sempre falo para as minhas meninas, minhas clientes, é muito fácil a gente apontar e falar, os homens não prestam, mas a gente precisa observar quais são os nossos comportamentos, porque é muita coisa, evolução, sistema evolutivo. Então já está na base a mulher se sentir
que se o homem for embora, ela não vai estar protegida. A gente não está mais na caverna. A gente está vivendo um outro momento. Hoje em dia, qualquer pessoa com a tecnologia, se você tá me assistindo é porque você tem internet, então assim, qualquer pessoa, ela consegue estudar, aprimorar, sair do buraco dessa relação. É muito importante você não depender de um relacionamento. O relacionamento, ele tem que ser só, dentro da pirâmide ali, ele tem que ser só uma parte da sua vida. Você tem que ter trabalho, amizades, família, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar da sua espiritualidade, ter um relacionamento saudável. O relacionamento não pode ser tudo. E por que eu estou falando disso? Porque a Ana Clara, ela foi a minha cliente. E eu sabia o quanto ela vivia. O máximo que ela fazia era um movimento pro trabalho, mas daí ela já... Porque eu mexi no celular dele hoje. Porque eu fico louca com as minhas clientes. Elas sabem, assim, não mexe no celular. Tem um episódio do podcast que eu falo que eu nunca fui traída, mas a questão não é que eu nunca fui traída, eu nunca fiquei procurando. Enquanto você estiver num relacionamento, aquele relacionamento você sente amada, respeitada, admirada, para de ficar procurando situações, porque se você ficar procurando, você vai estar honrando a sua base, seu sistema familiar, e você nunca vai conseguir sair desse lugar. Então, assim, tem uma frase que eu uso em todas as minhas constelações e faça isso agora. Se você estiver passando por qualquer problema, seja financeiro, dentro do seu relacionamento, com o seu corpo, imagina sua mãe e seu pai na sua frente. Independente de você ter conhecido ou não, é seu pai e sua mãe biológico. Imagina eles na sua frente, fecha os olhos, segura nas mãos dele e pede: pai e mãe, por favor, me honre e me abençoe se eu escolher ter um relacionamento diferente dos senhores. Por favor, me honre e me abençoe se eu escolher ter um casamento diferente dos senhores. Se eu escolher respeitar o meu parceiro e se eu escolher acreditar naquilo que ele fala. Começa a fazer, você vai mudar o seu campo vibracional. A conexão, a comunicação vai ficar muito mais leve, porque como eu sempre digo, o normal é ter boa comunicação, é ter admiração, é ter beijo, olho no olho, é ter sexo. Obviamente que não é sempre aquela conexão, que aquela loucura, isso é paixão, mas o normal é o relacionamento estar certo. E acreditar, nós não estamos mais na caverna. Quando o homem se relaciona com a gente é porque ele quer. Porque se ele não quisesse, ele ia embora. Ninguém tá colocando a arma na cabeça de ninguém. Quando o homem entrar na sua vida, começa a trabalhar isso. Ele entrou na minha vida porque ele quer. E para de se comparar. Para de se comparar porque a menina é mais bonita, porque a menina é mais gostosa, porque aconteceu isso no passado. O que aconteceu no passado, ficou no passado. E agora é a hora de você olhar para sua relação e falar: pai e mãe, obrigada por tudo. Mas agora eu escolho fazer diferente e eu sigo a minha vida. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tenha sido contribuição para sua vida. Também eu gostaria de pedir que você me siga, tanto no Spotify quanto no YouTube. Deixa o seu like, deixa também uma mensagem, algo para entender que isso está sendo contribuição, até para que eu possa trazer mais assuntos como esse. A gente só consegue abrir o campo quando outras pessoas estão em conexões com a gente. E no início eu falei sobre os blocos, e se você tiver alguma história que se conecta com esse bloco, me manda, que eu vou amar contar a sua história, seja Os Homens Também Choram. É muito legal a gente entender sobre como funciona a mente do ser humano e como você se sente quando você escuta uma história dessa. O autoconhecimento, ele vem quando a gente começa a escutar a história de alguém, e dentro da história de alguém eu me percebo na minha história e eu percebo o que eu estou fazendo e o que eu preciso eliminar da minha vida, o que eu preciso reestruturar, o que vai me fazer bem, que tipo de sentimento eu estou sentindo, porque tudo a cada história, a toda história, se a gente for falar sobre o sistema evolutivo, principalmente nós mulheres, a gente sentava em roda desde sempre, fazia a fogueira e ali a gente ficava contando histórias, até para nossa espécie sobreviver. Os homens iam caçar, a gente precisava contar histórias, por isso que a gente imagina muito, só que assim, usa a imaginação para criar coisas boas. Então assim, imagine você muito próspera, com o corpo que você sempre quis, viajando, subindo, dando a sua palestra, criando seu podcast,
podcast também, empreendendo, usa a imaginação, que ela é muito forte nossa, porque a gente precisava ficar criando histórias para criar algo bom. Mas chega de destruir a sua felicidade. E olha para o seu pai, olha para sua mãe, faça uma constelação. Se quiser fazer uma constelação comigo, é só me mandar mensagem. Se quiser fazer o processo terapêutico também, a minha terapia é uma terapia intuitiva totalmente personalizada para você. Eu uso toda a intuição do seu campo, até para você saber qual o processo que você se encontra e soltar. A gente não sabe o quanto nós estamos contribuindo para o planeta Terra quando nós estamos felizes. É tão bom estar num ambiente com pessoas felizes, saudáveis. É tão triste quando a gente vê alguém doente, passando por uma doença, por uma perda. Não é triste, não mexe nas nossas emoções. Então, assim, vamos contribuir por um planeta mais feliz, mais próspero, por um planeta mais verde, mais saudável. E é isso, maravilhosas e maravilhosos. A gente se vê no próximo episódio.